Estamos de volta com a médica psiquiatra Mariel Paturli, que se dedica à tanatologia. E nós vamos conversar agora sobre a própria. O que é exatamente tanatologia? Sim, literalmente é uma palavra que veio de uma inspiração grega, né, que é o Thanatos, o deus da morte, e logia, que é o estudo. Então seria o estudo da morte. Só que a gente não fica estudando a morte, porque da morte a gente não sabe nada. A gente vai olhar para a morte no sentido do que então ela nos ensina a viver. Que frente à morte, você vai ver, então, por exemplo, se eu me deparar com um diagnóstico de um câncer, o que é importante, o que eu vou viver, o que eu ainda preciso fazer, por exemplo, o que eu fiz na minha vida. Então, assim, a gente vai lidar com a morte, seria a morte vista através dessa ótica da vida, né? Então, a gente vai trabalhar muito as perdas, o luto e fundamentalmente, também um trabalho que envolve essas perdas são com os pacientes terminais, com o cuidado paliativo. É possível ensinar ou conduzir uma pessoa a ter uma morte tranquila, serena? Sim, claro. É nisso que é a grande aposta, entre aspas, da gente, né? Porque sempre que você acompanha uma pessoa, isso tudo é muito rico, é muito individual, cada uma vai morrer, inclusive, de acordo com como ele viveu. Aliás, só uma partezinha, eu me recordo do Além do Princípio do Prazer, do Freud, sim, que além do princípio do prazer, que ele fala o estado de repouso, prazer, mas além dele é a morte, né? Sim. Quando ele leva aos Estados Unidos essa palestra, sim, e ele até ironiza, ele fala, eles estão me celebrando e eu estou trazendo a morte para eles, né? Mas ele diz um pouco isso nesse ensaio, né? Que o viver é uma preparação para o morrer. Como você vive, sim, que é como os tibetanos morre, né? vivem a vida inteira. Eles passam a vida toda se preparando para morrer. Lá no Tibete, os monges tibetanos, ao deitar, eles lavam até o copo que eles beberam água, porque eles não sabem se eles vão acordar para uma nova vida ou para um outro dia. Quer dizer, absolutamente preparados para ir embora. Né? Porque eles acham que a morte é o momento mais sagrado da sua vida e pela sua morte você pode alcançar várias possibilidades de uma iluminação, de uma reencarnação melhor e outras coisas assim. Mas voltando para o que a gente estava dizendo, né, que como é que a gente pode ajudar alguém a morrer bem, é acompanhar aquela pessoa. Cada pessoa vai ter as angústias que são inerentes à vida dela, à história dela, o que ela viveu, como ela viveu, né? E a pessoa costuma passar por várias fases, de negar, revoltar, tentar alguma negociação, ficar deprimido, e depois é que vai aceitar. Né? E é muito bonito, muito interessante a gente acompanhar esses momentos com as pessoas, porque são momentos muito ricos. Então, várias transformações podem ocorrer ali. Né? A pessoa pode, por exemplo, fazer um exercício de perdão, um exercício de ir melhor com ela mesma, parar, por exemplo, de se culpabilizar com as coisas. Tem pessoas que têm muitos medos dessa angústia, do que ela vai enfrentar quando ela morrer, por exemplo, de um julgamento divino. Né? Pessoa que morre de medo de morrer, né? Muitas vezes é nesse sentido aí. Ela tem medo de ficar lá queimando o fogo do inferno, né? Sofrendo o resto da vida. Agora é interessante que na literatura, infantil principalmente, eu estou lembrando as fábulas italianas do Calvino, é muito comum a descrição daquela cena de alguém que vai morrer e profere as últimas palavras como se houvesse uma sabedoria daquele que vai morrer. Sim. Né? Aí sim. ele disse para um filho, ele recomendou, ele propõe um exercício. Então, o próprio fato da pessoa estar morrendo, porque diante da morte você vai mentir, você vai ocultar, você vai representar. Então, aí é o momento verdadeiro, realmente. Né? O que é verdadeiro, o que é essencial, o que é importante. Né? Na verdade, eu penso sempre, o que a gente vai levar da vida? A gente vai levar esses momentos importantes de um encontro com as pessoas, um momento onde você sentiu que foi bacana você estar ali, que você foi a pessoa certa, na hora certa para aquela pessoa, que você pôde ajudá-la, às vezes, numa pequena coisa, que foi muito importante para ela. Então, assim, eu acho que é de fundamental importância isso, a gente estar em contato com essa espiritualidade nossa mesmo, sabe? Porque aí você não tem mais medo, você está tranquilo. Interessante que quando eu era jovem, geralmente quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, não. Claro, né? A gente está vivendo, gastando o corpo, vivendo, aproveitando a vida mesmo. Isso é natural que seja assim, é bom que seja assim. Mas eu ouvia falar Nossa Senhora da Boa Morte. Eu pensava, gente, não tem Nossa Senhora da Boa, não existe Boa Morte. E depois, quando eu fui repórter, eu vi mortes muito tristes, muito terríveis, de pessoas que sofreram muito antes de morrer, nas mãos, às vezes, de
pessoas ruins, más, assassinos, né? Então, eu ficava muito condoída com isso, né? E, de repente, existe, né, a possibilidade da boa Eu morte. já vi pessoas morrendo de uma forma maravilhosa, inclusive com um sorriso, assim. A pessoa morreu, parou de respirar, foi parando de respirar devagarinho. Aí a gente ficou ali olhando, já que começou a chorar, aquela dor no peito, né? E quando você olha a pessoa, o rosto vai iluminando como se ela estivesse vendo algo maravilhoso, sorrindo tão bonito. Você ficar tão arrepiado de ver aquilo que você fala, gente, ela encontrou algo assim, sabe? Ela está entregue, está bem. Agora, é interessante que quem consegue abordar de uma forma... é uma forma bela, né? É a arte, né? A poesia. Você tem alguma poesia? Bom, deve ter várias, tem né? Tem várias. Inclusive, uma que a gente gosta muito da Clarice Lispector, que a gente trabalha muito no nosso grupo de luto lá na Associação Médica, que ela fala que uma das coisas que ela aprendeu com a vida é que deve se viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. E que muitas vezes é o próprio apesar de que nos leva para frente. Quer dizer, às vezes foi uma própria perda muito grande, uma morte, um luto que trouxe tantas mudanças que depois acabam se transformando em ganhos na sua vida, né? Em crescimento pessoal. Eu lembro de um filme também que passou recentemente, um tempo atrás, é o Amor, né? L'Amour. Sim. As pessoas tiveram muito medo desse filme, aquele casal de velhos. Você assistiu? Não, é um casal de velhos, a deterioração, mas ao mesmo tempo, mesmo... apesar de, vamos dizer, ele matando a companheira no final, é um gesto de amor, porque ela está em muito sofrimento. E mesmo sendo tão trágico assim, é belo. Então, a arte, eu acho que talvez seja a única que consiga abordar de uma forma que as pessoas não tenham tanto medo, né, diante desse momento. E uma poesia, uma pintura, né, uma escultura, elas falam muito para a gente. É uma outra linguagem, né? E é uma linguagem que vai direto para o seu coração, né? É através da beleza, né? Agora, a tanatologia no Brasil, ela é relativamente recente, né? Sim, esses estudos vieram a partir da década de 60 para cá, né? Eles fizeram um linkzinho, tem todo um link da tanatologia com os cuidados paliativos. Os pensamentos e estudos começaram da tanatologia com a Elizabeth Kübler-Ross e depois com a Cicely Saunders, na Inglaterra, com os cuidados paliativos. Então, na verdade, é uma ciência, um estudo ainda muito recente, muito novo, né? E o que são cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são os cuidados que são prestados a pessoas que já estão com uma doença que muito possivelmente vai levá-la à morte, onde já não há mais uma possibilidade de cura. Aí você vai procurar, então, ter todo o cuidado com essa pessoa para que ela entre de uma forma confortável, sem dor, aliviando todos aqueles sintomas, às vezes, de constipação, náusea, enjoo, que um câncer pode dar, ou uma outra doença, né? Para que ela possa ter, então, uma boa morte, uma morte tranquila, uma boa qualidade de morte. E para com que ela também entre viva na morte, que ela possa viver até o fim. E o luto, os enlutados? Os enlutados tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, né? Sim, porque os cuidados paliativos envolvem não só o doente, como a família. Então, o luto seria ou cuidar dessa família aí, que perdeu esse ser querido, ou então de que perdeu uma outra pessoa na sua vida, né? Não precisa ser necessariamente alguém que você estava fazendo um acompanhamento, um cuidado paliativo. Pode ser qualquer pessoa que esteja vivendo um luto. Pode ser um animal, inclusive, né? Pode ser uma perda de um bichinho também, que é, inclusive, um luto não reconhecido, né? As pessoas ficam revoltadas se você ficar um ano chorando por causa do seu cachorrinho que morreu. Acham aquilo um absurdo, né? Que história é essa, problema, né? É um problema você ficar chorando a morte de um animal durante um ano, como uma pessoa também. Porque parece que a pessoa tem uma dificuldade assim de achar que desapegar é quase uma traição àquela pessoa que morreu, né? Inclusive acham que às vezes tem que sofrer anos e anos, porque senão, né, como é que vai ficar? Parece que ela esqueceu aquela pessoa, né? Eu sinto com algumas pessoas que eu conheci uma mãe que perdeu uma pessoa, olha, fazia uns 20 anos que a moça tinha morrido. Todos os dias que eu encontrava com ela, era minha vizinha, ela falava. A impressão que eu tinha era isso, que ela não queria se desapegar como se fosse uma traição com o filho. Pois é, mas por um outro lado, se você pensar que a pessoa só não está mais visível, né? O Fernando Pessoa falava que morrer é ficar invisível. Então, você só não está vendo aquela pessoa.
Mas tudo dela pode permanecer dentro de você. Inclusive, se você amou verdadeiramente aquela pessoa, você nunca esquece. Você sabe que eu passei uma situação dessa de luto com minha irmã, né, uns anos atrás, e eu fiquei tentando superar muito assim socialmente, né? Porque o luto social é 2 semanas no máximo, né? Claro, Que as pessoas lógico. te ouvem, te dão atenção. E eu percebi que 2 semanas não era suficiente e eu queria resolver aquilo. Até que uma amiga minha me disse isso, a Lucilena Gazola, que também foi nossa colega de coluna. Miriam, você nunca vai esquecer, essa pessoa vai se incorporar a você. Aí eu fiquei mais tranquila de pensar que eu não estava esquecendo, eu não estava abandonando, eu estava incorporando a minha irmã em mim. E é assim que eu lido com isso. Não é? A Adélia Prado fala uma frase bonita também, né? Que o que a memória amou fica eterno. Esses laços de amor, eles são eternos, eles nunca vão sumir, desaparecer, você não vai esquecer. Você vai sempre lembrar daquela pessoa, ela está sempre viva. Quando você amou, ela fica viva no coração da gente. É fonte inspiradora. A própria mensagem que ela deixa com a vida dela, as lições que você viveu com ela. Né? Por isso que eu achei interessante também no seu programa a gente começar falando da gente, porque o importante é isso, é o que cada um está fazendo com o seu tempo de vida aqui. Né? E nós somos realmente seres, apesar de ser um no meio desses bilhões de pessoas aí, mas somos seres únicos. Isso. O que você veio viver é absolutamente pessoal e intransferível. E eu também. Né? Então, olha, é eu queria te agradecer muitíssimo, né, você ter vindo aqui. Eu acho que foi uma boa conversa, eu gostei muito. Obrigada. E espero vamos que continuar pela vida. As pessoas, isso, né? Tenho certeza. Né? Tomara. E gostaria de também agradecer a sua atenção, você que nos seguiu até agora, e convidá-los para uma próxima conversa na semana que vem. Até depois.